Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à minha palestra. Eu sou Iago Bosa, sou doutor pela Universidade de Miami e eu vou estar falando um pouco sobre lógica epistêmica, o problema da onisciência lógica e o papel de idealizações nessa discussão. Então, em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco sobre o plano geral para essa palestra. Então, deixa eu colocar um slide para vocês. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre lógica epistêmica, eu vou explicar um pouco do que é lógica epistêmica e alguns elementos bastante básicos de lógica epistêmica. Eu não vou tratar de nada muito técnico, mas eu vou assumir alguma familiaridade com lógica clássica e alguma familiaridade com lógica modal. Então eu também não vou explicar tudo tão do começo. Depois eu vou falar um pouco do problema da onisciência lógica, como que esse problema surge, a importância desse problema, e depois disso eu passo para as respostas clássicas que os lógicos e filósofos têm dado para o problema da onisciência lógica. A gente vai ver que tem um certo tipo de reação uniforme para esse problema. E ao final eu vou apresentar o porquê que eu acho que essas respostas não funcionam, quais que são os problemas que essas respostas têm. Eu vou apresentar uma série de objeções e algumas dessas objeções vão funcionar para várias das respostas, algumas das objeções são mais específicas, mas vocês vão ver que tem algumas objeções que se aplicam à maioria das respostas, a muitas respostas pelo menos. Então esse vai ser o plano geral para a palestra. Eu vou começar então falando um pouco de lógica epistêmica. Lógica epistêmica, ela é, como qualquer lógica, uma tentativa de capturar certas relações de validade. Então ela tenta sistematicamente distinguir quais que são os argumentos válidos dos argumentos que não são válidos. O que é especial na lógica epistêmica é que ela tenta capturar as validades que dependem do conceito de conhecimento. Então, um dos exemplos básicos seria, por exemplo, a distributividade do conhecimento. Se eu conheço uma conjunção, então eu conheço cada um dos conjuntos dessa conjunção. Então, se eu sei, por exemplo, que a grama é verde e que o céu é azul, então eu sei que a grama é verde e eu também sei que o céu é azul. Se eu sei essas coisas conjuntamente como partes de uma conjunção, então eu também tenho que saber elas individualmente. Isso seria um tipo de validade que é capturado pela lógica epistêmica. A factividade do conhecimento. Se eu sei algo, então o conteúdo daquilo que eu sei é verdadeiro. Novamente, isso é um tipo de validade que também a gente gostaria de capturar com a lógica epistêmica. É claro que, como qualquer lógica, ela vai capturar certas validades que são mais triviais, que são essas que eu estou mencionando agora, mas ela também vai capturar validades que são mais complexas, menos óbvias. Esse é o ponto de uma lógica, claro. E a lógica epistêmica, em casos em que ela só está falando de agentes individuais, de apenas um agente que possui ou não possui conhecimento, a gente não tem validades tão interessantes. Mas quando a gente começa a considerar cenários em que a gente está falando de vários agentes e que a gente está falando de conhecimento não acerca do mundo, mas de conhecimento acerca dos estados epistêmicos de outros agentes, a coisa começa a ficar bastante mais complicada, bastante rápido. Então, se eu digo, por exemplo, que João sabe que Maria não sabe se Maria sabe que está chovendo. Se eu começo a falar desse tipo de conhecimento direcionado não apenas ao mundo, mas direcionado ao conhecimento de outras pessoas também, as relações de validade elas ficam muito confusas muito rapidamente. E geralmente é nesses cenários em que a lógica epistêmica ela mostra mais do seu poder, porque você consegue criar modelos desses cenários, modelos muito precisos e que descrevem muito rigorosamente o que é válido e o que não é válido, o que se segue e o que não se segue nesses cenários. Então essa é uma aplicação bastante poderosa da lógica epistêmica.
E essa é a força que a lógica epistêmica clássica tem. Bom, esse então é um pouco da lógica epistêmica. Eu vou falar como que ela tende a ser formulada. Geralmente ela tende a ser formulada usando a mesma ideia de outras lógicas modais, que é a ideia de mundos possíveis. Para quem é familiar com outras lógicas modais que tentam capturar as noções de possibilidade e necessidade metafísica, a gente diz que algo é necessário quando é verdadeiro em todos os mundos possíveis. E a gente diz que algo é possível quando é verdadeiro em algum mundo possível. E geralmente a gente tem uma relação de acessibilidade entre os mundos possíveis. Então algo é metafisicamente acessível ou não é metafisicamente acessível, dependendo de se esse algo é possível relativo ao mundo atual ou se esse algo não é possível relativamente ao mundo atual. E geralmente a gente inclui essa relação de acessibilidade na definição de possibilidade e necessidade lógica. Então, algo é possível se é verdadeiro em algum mundo possível que é acessível no mundo atual, e é necessário ser verdadeiro em todos os mundos possíveis que são acessíveis do mundo atual. A gente usa mais ou menos o mesmo tipo de modelo para a lógica epistêmica. Então, a gente também fala de mundos possíveis. Esses mundos possíveis não precisam ser pensados em termos de mundo metafisicamente possíveis, quando a gente está tratando da lógica epistêmica. Talvez a gente esteja falando de outra necessidade aqui, uma possibilidade epistêmica ou algo do gênero. E a gente usa relações de acessibilidade que a gente chama uma relação de acessibilidade epistêmica. Então, um conceito de conhecimento ele vai ser definido como verdade em todos os mundos possíveis que são epistemicamente acessíveis. E a gente define também um conceito de possibilidade epistêmica, que seria verdade em algum mundo possível que é epistemicamente acessível. Então, só para enfatizar esse ponto, deixa eu colocar um slide aqui com a definição. A gente tem esse tipo de cláusula que é uma cláusula distintiva da definição de conhecimento na lógica epistêmica. Então, a gente usa o símbolo K para falar de conhecimento e P para uma proposição qualquer. Então, se tem conhecimento de uma proposição, esse tipo de fórmula é verdadeira em um mundo possível, no mundo atual, se somente sim em todos os mundos possíveis, que são epistemicamente acessíveis, a proposição da qual a gente está falando é verdadeira nesse mundo possível. Então esse é o tipo de cláusula básica para definir o conceito de conhecimento na lógica epistêmica. Então o sistema resultante aqui ele vai capturar muito bem algumas das validades que eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, se a gente olha para essa relação de inferência, se eu sei que uma conjunção é verdadeira, então eu também sei que cada um dos conjuntos é verdadeira. Isso acontece porque se eu sei uma conjunção em algum mundo possível, então a conjunção vai ser verdadeira em todos os mundos possíveis que eu tenho. Cada um dos conjuntos também vai ser verdadeiro nesses mundos possíveis e, portanto, eu também vou ter conhecimento de cada um dos conjuntos individualmente. Então esse é um tipo de validade trivial que a lógica epistêmica captura muito bem. Similarmente, se a gente exigir que essa relação de acessibilidade epistêmica seja reflexiva, então a gente também consegue capturar validades como a factibilidade do conhecimento. Então, se algo é conhecido, esse algo vai ser verdadeiro. Não só isso, mas a gente também consegue capturar coisas como a transparência do conhecimento, se caso a gente queira capturar esse tipo de suposta validade. Se a gente sabe algo, então a gente sabe que a gente sabe esse algo. Se a gente exigir que a relação de acessibilidade epistêmica seja transitiva, a gente também tem esse tipo de validade. É claro que talvez a gente pode não querer ter esse tipo de validade. Talvez a gente ache que a transparência do conhecimento ela não é verdadeira. E isso também é uma vantagem da lógica epistêmica, porque ela é forte o suficiente para capturar algumas validades triviais,
ao mesmo tempo em que ela é flexível o suficiente para validar ou invalidar certas inferências dependendo das exigências que a gente coloca sobre a relação de acessibilidade epistêmica. Então, por exemplo, se a gente exigir que a relação de acessibilidade seja transitiva, a gente vai ter a transparência do conhecimento. Mas a gente também consegue representar um conceito de conhecimento que não é transparente simplesmente não exigindo que a relação seja transitiva. Talvez existem filósofos mesmo que pensam que o conhecimento não é factivo. A gente pode ainda acomodar esse tipo de coisa também, simplesmente não exigindo que a relação de acessibilidade epistêmica seja reflexiva. Se a gente abandonar essa exigência, a gente consegue representar um conceito de conhecimento que não é factivo. Até agora a gente falou só de uma relação de acessibilidade epistêmica, mas se a gente quiser falar de diferentes agentes, a gente consegue também representar vários agentes simplesmente adicionando outras relações de acessibilidade epistêmica, um para cada agente. E nesse caso, cada uma dessas relações vai representar o estado de conhecimento de um agente. E é nesses casos que a lógica epistêmica, como eu disse anteriormente, começa a capturar validades que são mais interessantes. A gente não vai falar do caso de vários agentes, porque o problema do qual a gente vai tratar aqui surge mesmo no caso de um agente só. Muito bem, então essas são algumas das ideias fundamentais da lógica epistêmica. Em seguida, eu vou falar um pouco agora do problema da onisciência lógica. Então, o problema da onisciência lógica é um problema que surge por conta de a lógica epistêmica ser mais forte do que ela deveria ser, aparentemente. Então, deixa eu colocar novamente o slide da definição que a gente tem do conhecimento, da cláusula das condições de verdade de conhecimento que a gente tem na lógica epistêmica. Como eu disse anteriormente, a afirmação de conhecimento é verdadeira somente se ela é verdadeira em todos os mundos possíveis que são epistemicamente acessíveis. No entanto, as outras cláusulas dessa lógica, elas são as cláusulas usuais da lógica clássica. Então a gente tem que uma conjunção P e Q, ela vai ser verdadeira se somente se tanto P quanto Q forem verdadeiras em um determinado mundo possível. Uma disjunção vai ser verdadeira se somente se pelo menos um dos disjuntos forem verdadeiros. E uma negação vai ser verdadeira se somente se a proposição sendo negada é falsa em um determinado mundo possível. Então essas são condições de verdades usuais da lógica clássica e elas têm as consequências usuais que elas têm na lógica clássica. Você tem o princípio da não contradição, então contradições são sempre falsas. Você tem o princípio do terceiro excluído, então uma disjunção entre uma proposição e a sua negação ela vai ser sempre verdadeira. E por aí afora. Esse tipo de verdade lógica, como ele parte das condições de verdade, eles são verdadeiros em todos os mundos possíveis. Em todos os mundos possíveis, uma proposição, disjunção e a sua negação, isso vai ser uma fórmula verdadeira. Em todos os mundos possíveis, uma contradição ela vai ser falsa. Então as verdades lógicas elas são verdadeiras em todos os mundos possíveis. Como o conhecimento foi definido como verdade em todos os mundos possíveis, o que acontece é que se segue que a gente tem conhecimento de todas as verdades lógicas. Então, esse é o problema da onisciência lógica. E repare que esse problema surge independente do que a gente exige ou não exige da relação de acessibilidade epistêmica. Independente da relação ser transitiva ou simétrica ou reflexiva, as verdades lógicas elas continuam sendo verdadeiras em todos os mundos possíveis e pela cláusula de conhecimento continua se seguindo que a gente tem conhecimento de todas as verdades lógicas. Agora, é claro que parece ser patentemente falso que a gente tem conhecimento de todas as verdades lógicas. Então, deixa eu colocar um exemplo trivial. Se a gente considerar essa proposição, se P então Q, ou se não P então Q. Ou uma proposição implica materialmente uma outra proposição, ou a negação dessa primeira proposição implica materialmente uma segunda proposição.
essa disjunção como um todo ela é uma verdade lógica. Se a gente fizer a tabela de verdade aqui, a gente vai ver que essa disjunção ela é verdadeira em todas as linhas. Mas essa é uma verdade lógica um pouco esquisita. Isso parece muito contraintuitivo. Muita gente provavelmente nunca nem pensou sobre essa verdade lógica. Então, ao menos antes de fazer um curso de introdução à lógica, a gente provavelmente não acreditava que essa proposição é verdadeira. Talvez a gente nem tinha considerado essa proposição. Se a gente não acredita, então a gente não sabe. Então esse seria um exemplo de uma verdade lógica que a gente não tem conhecimento sobre ela, ou pelo menos não tinha conhecimento antes de eu mostrar esse exemplo para vocês. E existem várias verdades desse gênero que a gente não sabe serem verdades lógicas, ou porque a gente nunca considerou, ou porque essas verdades são muito complexas, então talvez a gente nem teria capacidade computacional ou uma quantidade de memória suficiente para entender e para saber, portanto adquirir conhecimento de que essas verdades lógicas são verdadeiras. Então parece patentemente falso que a gente sabe todas as verdades lógicas. Então isso coloca um problema, porque agora a gente tem uma lógica epistêmica, que ela é bastante poderosa para representar vários cenários com múltiplos agentes e para capturar certos tipos de validade trivial que a gente gostaria de capturar. No entanto, parece seguir da própria concepção, do próprio fundamento de fazer a lógica em cima da ideia de mundos possíveis, parece se seguir disso em si mesmo, que a gente tem conhecimento de todas as verdades lógicas, o que parece ser patentemente falso. Então, alguma coisa está errada aqui. E esse é o problema da onisciência lógica. Partindo agora para as respostas que os filósofos e os lógicos tipicamente dão para esse problema da onisciência lógica. E a resposta ela tende a ser a seguinte, ela tende a ser em larga medida concessiva. Eles tendem a dizer que a lógica epistêmica clássica, tal como ela é formulada, ela de fato não captura corretamente a noção de conhecimento humano, falível, limitado que a gente tem. Então, seres humanos acabam sendo irracionais, muitas vezes eles acabam sendo falíveis, eles cometem erros lógicos, eles não param para pensar sobre todas as consequências daquilo que eles sabem, e esse tipo de coisa causa limitações lógicas no nosso conhecimento. Então a lógica epistêmica ela de fato não captura esse tipo de conhecimento, mas, e a ideia segue, a lógica epistêmica, então se a gente quiser capturar esse tipo de conhecimento, a gente teria que fazer uma lógica alternativa, ou a gente teria que começar a tratar de cláusulas não clássicas, talvez fazer uma lógica paraconsistente, ou talvez uma lógica intuicionista, ou talvez mudar alguma coisa básica da concepção de mundos possíveis, adicionar novos elementos na lógica epistêmica. A gente teria que complicar a lógica de alguma maneira, se a gente quiser capturar esse conceito de conhecimento falível que a gente tem. Mas a ideia é que essa lógica epistêmica clássica, ela ainda captura algo de interesse, e o que ela captura de interesse é alguma idealização em cima do conhecimento humano. Então, se a gente estiver falando de um conceito idealizado de conhecimento, ou se a gente estiver falando de agentes idealizados ou alguma coisa desse tipo, então os agentes puramente racionais que de fato tiraram todas as consequências lógicas daquilo que eles sabem, então a lógica epistêmica ela ainda iria descrever esse tipo de idealização. E eu quero falar um pouco mais da natureza, dos detalhes dessas idealizações. Então, tem duas coisas que eu acho importantes a gente ter um pouco de clareza. Em primeiro lugar é o que está sendo idealizado, e em segundo lugar é a natureza dessa idealização. E as duas coisas variam um pouco, dependendo do filósofo e dependendo da página específica do filósofo que você está lendo. Então, algumas opções são: talvez a gente esteja idealizando o conceito de validade lógica. Esse parece ser
a abordagem em alguns momentos do Hintke, que é um dos fundadores da lógica epistêmica. Muitas vezes ele diz que ele não está descrevendo o conceito de validade lógica tal como ele é usualmente entendido. Quando a gente fala de validade lógica, geralmente a gente está falando de impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então é uma noção um pouco metafísica de validade lógica. Quando Hintke descreve a lógica epistêmica dele, ele diz que não é essa validade que ele está tentando capturar. O que ele está tentando capturar é uma noção de defensabilidade. Então é uma ideia de que se a gente fosse racional e se a gente parasse para pensar sobre as coisas, a gente se convenceria de certas coisas. Então, vamos supor que eu não acredite naquela disjunção estranha que é uma verdade lógica. O Hintke diz que a noção de validade lógica diz que essa posição ela é indefensável no sentido lógico. Ela é indefensável no sentido que, se me for apresentado o argumento, então, por exemplo, se você me mostrar a tabela de verdade daquela disjunção, eu vou ver que todas as linhas da tabela de verdade de fato são verdadeiras e isso vai me convencer de que aquilo é verdadeiro e eu vou adquirir aquele conhecimento. Então, o Hintke ele não está descrevendo, de acordo com ele não quer descrever essa noção metafísica de validade, ele quer descrever uma concepção mais normativa de validade. Então a ideia de que as coisas que a gente deveria acreditar à luz da informação que a gente tem. Essa é uma das coisas que a gente pode estar idealizando, é o conceito de validade lógica. A gente pode também estar tentando idealizar o conceito de conhecimento ele mesmo, então a gente não mexe no conceito de validade lógica, mas a gente idealiza de alguma maneira o conceito de conhecimento. E uma terceira opção seria idealizar o domínio dos agentes dos quais a gente está falando. Então, nesse caso, a gente não mexeria no conceito de validade lógica, a gente não mexeria no conceito de conhecimento, mas a gente mexeria no domínio dos agentes que possuem esse conhecimento. Então esses são basicamente 3 das coisas que a gente pode idealizar para fazer a lógica epistêmica funcionar em alguma dessas idealizações. A gente poderia idealizar mais de uma ao mesmo tempo, essas não são as únicas coisas que a gente poderia idealizar, mas essas parecem ser as mais comuns. Em segundo lugar, também é importante ter um pouco de clareza acerca da natureza das idealizações que a gente está fazendo. Então, a natureza das idealizações elas podem ser as seguintes. Com relação à validade lógica, como eu mencionei anteriormente, é o que o Hintke faz, ele idealiza de maneira a tornar o conceito de validade lógica normativa. Então, como eu mencionei anteriormente, de acordo com ele, ele não está descrevendo essa concepção descritiva ou metafísica de validade lógica, ele está descrevendo um conceito normativo, as coisas que a gente deveria acreditar ou as coisas que a gente deveria saber à luz das informações que a gente tem. Se a gente escolher idealizar o conceito de conhecimento, a idealização mais comum aqui é dizer que conhecimento, tal como é usado na lógica epistêmica, é na verdade uma noção de conhecimento implícito. Então, não é aquele conhecimento que a gente explicitamente formou, mas é mais uma ideia do que aquilo que se segue das informações que a gente tem. Então, ainda que a gente não tenha uma crença explícita naquela conjunção que eu mencionei anteriormente, a ideia seria que implicitamente a gente acredita naquilo e implicitamente a gente sabe aquilo, no sentido em que aquilo se segue das informações que a gente tem. Então isso seria uma idealização diferente que a gente pode fazer na lógica epistêmica. Então a gente pode, em primeiro lugar, dizer que a lógica epistêmica ela é normativa, então o problema da onisciência lógica não surgiria porque a lógica não fala daquilo que é o caso, do conhecimento que a gente tem, mas ela fala do conhecimento que a gente deveria ter. Então a gente não sabe todas as verdades lógicas, mas a gente deveria saber todas as verdades lógicas. Em segundo lugar, a gente pode idealizar o conceito de conhecimento, então, nesse caso, apesar de não ser verdade que a gente explicitamente acredita em todas as verdades lógicas e que a gente sabe todas as verdades lógicas, ainda seria verdade que a gente tem um conhecimento implícito acerca de todas as verdades lógicas, no sentido em que essas coisas se seguem daquilo que a gente sabe.
Em terceiro lugar, se a gente escolher idealizar o domínio dos agentes dos quais a gente está falando, a gente vai idealizar as capacidades de raciocínio desses agentes. Então, um dos motivos pelos quais a gente não tem conhecimento de todas as verdades lógicas é porque a gente comete erros lógicos. Então, a gente idealizaria esses agentes para que a gente esteja falando de agentes que não cometem erros lógicos. Outro motivo pelo qual a gente pode não saber todas as verdades lógicas é que a gente tem uma memória limitada, então a gente simplesmente não tem espaço de memória para ter todo esse conhecimento. Então, novamente, a gente pode idealizar esse aspecto dos agentes também. Então, agora a gente estaria falando de agentes que têm uma memória infinita. Talvez tenham verdades lógicas que a gente precise de muito poder computacional para descobrir que elas são verdades lógicas. Então, novamente, a gente pode idealizar esse aspecto dos agentes também. Então, nesse caso, apesar de ser verdade que nós, seres humanos, nós não temos todo esse conhecimento lógico que a lógica epistêmica parece nos atribuir, na verdade a lógica epistêmica estaria falando de agentes idealizados, agentes que seriam infinitamente poderosos e que eles de fato tiraram todas as consequências lógicas daquilo que eles sabem. Então a lógica epistêmica ainda descreveria corretamente esses agentes idealizados. Então esses são 3 lugares que a gente pode idealizar. A gente pode idealizar a natureza da verdade, a natureza da validade lógica. A gente pode dizer que ao invés de ser uma noção descritiva, ela é uma noção normativa. Nesse caso, a ideia seria que a lógica epistêmica descreve não o conhecimento que a gente tem, mas o conhecimento que a gente deveria ter. Em segundo lugar, a gente pode estar idealizando o conceito de conhecimento, ele mesmo. Nesse caso, a gente deixa de lado como ele é o conceito de validade, mas a gente começa a falar, ao invés de conhecimento explícito, a gente fala de conhecimento implícito. Então seria a ideia de que o problema da onisciência lógica não é um problema, porque o conhecimento implícito que a gente tem, de fato, inclui todas as coisas que são logicamente verdadeiras. Em terceiro lugar, a gente pode não mexer em nenhuma dessas duas coisas, mas a gente pode idealizar o domínio dos agentes dos quais a gente está falando. Então, apesar da lógica epistêmica ser falsa acerca de seres humanos, ela seria verdadeira acerca de certos agentes idealizados que têm um poder computacional muitíssimo maior do que a gente. E diferentes filósofos têm sugerido uma ou outra opção, muitas vezes várias opções ao mesmo tempo, de uma maneira não muito clara. O que eu vou argumentar agora é que nenhuma dessas idealizações salva a lógica epistêmica. Se a gente idealizar a noção de validade lógica, a lógica epistêmica ainda descreve incorretamente mesmo o conhecimento que a gente deveria ter. Similarmente, a lógica epistêmica ela ainda descreve em um certo sentido incorreto o conhecimento implícito que a gente tem, mas mais gravemente ela torna, se a gente adotar essa solução do conhecimento implícito, é difícil evitar um certo tipo de circularidade viciosa. Em terceiro lugar, mesmo que a gente fale de agentes idealizados, a lógica epistêmica também ainda descreve incorretamente esses agentes idealizados. Então, eu vou explicar agora algumas objeções que eu tenho com relação a essas ideias e eu vou falar um pouco de como cada uma dessas objeções gerais se aplicam a cada um desses casos em particular. Então, deixa eu seguir para a primeira objeção. A primeira objeção que eu tenho é a seguinte. Muito bem. Então agora eu vou falar um pouco das minhas objeções a essas respostas clássicas. Então, a primeira objeção que eu tenho é a seguinte, é o caso do que eu chamo dos lógicos não clássicos. Em filosofia da lógica, a gente tem várias discussões acerca de qual é a lógica correta, se é que existe apenas uma lógica correta. Então você tem filósofos como Graham Priest, que defende que certas contradições são verdadeiras e que, portanto, a gente precisa de uma lógica paraconsistente para lidar com isso. Nesse caso, muitas vezes você pode ter lógicas que tenham validades diferentes das validades da lógica clássica. Então, talvez o princípio da não contradição seja falso.
ou pelo menos não seja necessariamente verdadeiro nessas lógicas, muito embora isso não precise ser o caso, mas você vai ter algumas validades diferentes. Então você pode ter um conjunto diferente de validades lógicas, nesse caso, e de verdades lógicas também. Você tem o Michael Dummett também, por conta do antirrealismo, do tipo de antirrealismo que ele defendia. Ele endossava uma lógica intuicionista. Então ele acreditava que certas instâncias do terceiro excluído, por exemplo, elas falhavam. Então o princípio de não contradição talvez não seria verdadeiro nessa lógica. Então você tem talvez Graham Priest, que não acredita no princípio da não contradição. Você tem Michael Dummett, que não acredita em certas instâncias do princípio do terceiro excluído. Mas nenhum desses dois filósofos eles parecem ser irracionais quando eles defendem essas coisas. Então Graham Priest não parece acreditar em algumas contradições porque ele é irracional. Simplesmente ele tem argumentos para defender racionalmente e a gente tem de fato motivo para acreditar que certas contradições são verdadeiras. O mesmo para Michael Dummett. Ele não é irracional em acreditar que certas instâncias do terceiro excluído falham. Ele tem os argumentos antirrealistas dele, que pode ou não funcionar, mas que a crença dele não está vindo de um lugar de irracionalidade, está vindo de argumentos metafísicos que ele tem, que ele acredita que mostram que a lógica clássica não é adequada. Isso eu penso que é um problema para o primeiro tipo de idealização que a gente tinha. Então, se a gente idealiza a noção de validade lógica de maneira a tornar a lógica epistêmica normativa, a ideia seria que a lógica epistêmica descreve corretamente essas normas de racionalidade. Então, quando a lógica epistêmica diz todo mundo acredita no princípio do terceiro excluído, a gente deve entender isso como dizendo, bom, todo mundo deveria acreditar, se eles forem racionais, no princípio do terceiro excluído, ou todo mundo deveria acreditar, se a gente fosse racional, no princípio da não contradição. Mas isso é falso. Graham Priest não acredita no princípio da não contradição, mas ele não é racional por causa disso. Então, a lógica epistêmica estaria descrevendo esse critério de racionalidade incorretamente. O mesmo para Michael Dummett. Ele não acredita no princípio do terceiro excluído, mas ele não é racional porque ele faz isso. Então, novamente, a lógica epistêmica, mesmo que a gente entenda ela como descrevendo as normas de racionalidade, ainda assim ela está descrevendo incorretamente essa norma de racionalidade, porque ela teria como consequência que Michael Dummett é racional simplesmente porque ele não acredita em algumas verdades lógicas da lógica clássica. Então, o primeiro tipo de idealização me parece não salvar a lógica epistêmica do problema da onisciência lógica. O segundo tipo de idealização que a gente tinha, esse contra-exemplo que eu mencionei, ele também se aplica contra o segundo tipo de idealização que a gente tinha, que era a idealização do conceito de conhecimento ele mesmo. O conceito de conhecimento idealizado seria um conceito de conhecimento implícito, no qual a gente acredita implicitamente em todas as consequências daquilo que a gente acredita implicitamente em todas as verdades lógicas. Isso me parece também falso, tanto no caso de Michael Dummett, quanto no caso de Graham Priest. Graham Priest não acredita implicitamente no princípio da não contradição. Muito pelo contrário, ele rejeita explicitamente o princípio de não contradição. Ele rejeita explicitamente algumas validades da lógica clássica. Então a lógica epistêmica não está descrevendo corretamente o conhecimento implícito que Graham Priest tem, por exemplo. O mesmo para Michael Dummett. Não só ele não acredita implicitamente no princípio do terceiro excluído, como ele explicitamente rejeita esse tipo de crença. Então, novamente, mesmo que a gente entenda a lógica epistêmica como descrevendo o conhecimento implícito, ela ainda não descreve corretamente o conhecimento implícito que esses filósofos, por exemplo, teriam. Então, ainda que a gente entenda a lógica epistêmica descrevendo o conhecimento implícito, ela ainda seria uma lógica incorreta. Então, o segundo tipo de idealização também não me parece salvar a lógica epistêmica do problema da onisciência lógica. Em terceiro lugar, a gente tinha a idealização dos agentes. Então, a ideia seria que a lógica epistêmica não descreve
seres humanos falíveis que têm um conhecimento limitado e incompleto, descrevem agentes, em um certo sentido, perfeitos, perfeitamente racionais e perfeitamente que tiraram todas as consequências lógicas, etc, etc. Isso também me parece falso. Talvez seja verdade que a lógica epistêmica descreva uma versão idealizada de mim, porque eu, em larga medida, acredito na lógica clássica. Então, se você pegar uma versão idealizada de mim, eu provavelmente vou acreditar em todas as verdades da lógica clássica. Mas se você pegar uma versão idealizada do Graham Priest, ele não vai acreditar em todas as verdades da lógica clássica. Ele não acredita em algumas verdades da lógica clássica, não por limitações cognitivas, ou por limitações computacionais, ou por limitação da memória dele. Ele não acredita nessas verdades simplesmente porque ele pensa que essas verdades são falsas. Ele tem argumentos para pensar que algumas presumivelmente verdades lógicas da lógica clássica, que elas na verdade são falsas. Em específico, ele tem argumentos para pensar que o princípio da não contradição é falsa. Então, não importa o quanto você idealiza o Graham Priest, ele não vai começar a acreditar na lógica clássica só porque você idealizou alguns aspectos da capacidade cognitiva dele. O mesmo se aplica a Michael Dummett. Ele não acredita em algumas verdades da lógica clássica simplesmente porque ele pensa que ele tem argumentos metafísicos que mostram que essas verdades, na verdade, não são verdades lógicas. Então, não importa o quanto você idealize o Michael Dummett, ele não vai adquirir esse conhecimento nessas verdades da lógica clássica. Então, ainda que a lógica clássica, ainda que a gente entenda a lógica clássica como descrevendo agentes idealizados, a gente não tem motivo para pensar que esses agentes idealizados vão ter o tipo de conhecimento que a lógica epistêmica descreve eles como tendo. Então, esse é um tipo de exemplo que eu acredito que se aplica aos 3 tipos de idealização que são comumente sugeridos na literatura. Em segundo lugar, a gente tem o caso que eu chamo das crenças inúteis. Então, parece ser um princípio plausível de racionalidade que a gente não deveria gastar recursos formando crenças inúteis. Então, por exemplo, eu acredito que o céu é azul. Eu tenho motivo para formar a crença que ou o céu é azul ou 5 mais 5 é igual a 20. Certamente se segue, porque se um disjunto de uma disjunção é verdadeira, então a disjunção é verdadeira. Então, de que o céu é azul, se segue que ou o céu é azul ou 5 mais 5 é igual a 20. Mas essa segunda crença não me ajuda em nada. Então parece irracional eu formar esse tipo de crença inútil constantemente. Mas a lógica epistêmica, se ela descreve se ela tem esse aspecto normativo nas crenças que a gente deveria ter, no conhecimento que a gente deveria ter, então a lógica epistêmica prescreve que a gente forme todas essas crenças inúteis. Todas as conjunções longas que a gente consegue formar, que se seguem daquilo que a gente sabe, a gente deveria formar de acordo com a lógica epistêmica. Isso parece incorreto também. Então, novamente, parece que a lógica epistêmica, mesmo que a gente entenda ela em termos normativos, ainda assim ela descreve incorretamente essas normas de racionalidade. Esse contra-exemplo ele se aplica mais claramente a esse primeiro tipo de idealização, não tão claramente, talvez não de todo ao segundo e ao terceiro tipo de idealização. O conhecimento implícito, esse tipo de objeção não funcionaria, e para o agente idealizado pode formar quantas crenças eles quiserem, porque eles têm recursos ilimitados, então tanto faz, não é um desperdício de recurso, porque o recurso é ilimitado. Essa objeção se aplica mais claramente ao primeiro caso, mas ainda se aplica ao primeiro caso. E o terceiro tipo de objeção que eu tenho é uma objeção que eu acho ser mais grave no segundo caso, quando a gente fala de conhecimento implícito. Então, a sugestão para o segundo tipo de idealização é que a gente deveria tratar a lógica epistêmica como falando de conhecimento implícito e não do conhecimento explícito que a gente tem. Mas não é muito claro como definir conhecimento implícito de uma maneira não circular. O que é isso de conhecimento implícito?
A sugestão usual é que conhecimento implícito é aquele conhecimento que se segue do nosso conhecimento explícito. O problema é que se a gente definir dessa maneira, então esse se segue estaria usando qual noção de validade lógica? Uma opção seria usar a validade lógica da própria lógica epistêmica. Então você diria qualquer coisa do tipo: bom, conhecimento implícito é aquele conhecimento que se segue do nosso conhecimento explícito, seguindo as regras de validade da lógica epistêmica. O problema nesse caso é que a definição se torna trivialmente porque circular. Então a gente está dizendo, bom, a lógica epistêmica descreve conhecimento implícito, mas conhecimento implícito é todo aquele conhecimento que a gente tem se a gente seguir as regras da lógica epistêmica. Então a lógica epistêmica descreve aquele conhecimento que a gente tem se a gente seguir a lógica epistêmica. Esse tipo de definição de conhecimento implícito se torna desinteressantemente circular. Então, e não é muito claro como alterar essa definição de conhecimento para que ela seja interessante, dê um objeto que a lógica epistêmica descreva corretamente, mas não seja circular dessa maneira. Então, esse é um problema que eu considero ser o mais grave do segundo tipo de idealização. Então, essas são os três tipos de objeções que eu tenho contra as idealizações que a gente tem para tentar salvar a lógica epistêmica do problema da onisciência lógica. Então, para finalizar, a conclusão disso seria que a natureza da idealização que a lógica epistêmica descreve, se é que ela descreve alguma idealização de todo em todo, ela não é uma idealização bem compreendida. Disso se segue que a lógica epistêmica, ela mesma, talvez não seja bem compreendida. Talvez a lógica epistêmica clássica seja simplesmente incorreta e talvez a gente tenha que jogar ela no lixo e começar a colocar mais esforço em desenvolver lógicas alternativas. Talvez a gente tenha que pensar com mais cuidado acerca do que a lógica epistêmica quer descrever em primeiro lugar. Talvez ela queira descrever normas de racionalidade, mas então essas normas de racionalidade têm que ser uma norma muito específica, que não sofra das objeções que eu mencionei. Talvez ela descreva algum tipo de conhecimento implícito, mas então a gente tem que ser capaz de caracterizar esse conhecimento implícito de uma maneira interessante e não circular. Talvez ela descreva algum tipo de agente idealizado, mas então a gente novamente tem que pensar com mais cuidado sobre qual é a natureza dessa idealização. E até o momento acredito que a gente não tenha muita clareza sobre essas questões. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Eu espero que tenha sido interessante e se vocês tiverem objeções ou sugestões ou ideias do que a lógica epistêmica talvez esteja descrevendo corretamente, vocês podem deixar nos comentários ou enviar questões. Eu vou ficar feliz em responder tantas quanto possível. Então, por hoje é isso e até mais.